Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Pod Júris. E antes de tudo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e principalmente ativar o sininho para receber aí todos os nossos futuros episódios. Perguntas de praxe. Em um cenário de crescente punitivismo social, como o advogado criminalista pode atuar como verdadeira barreira de proteção aos direitos fundamentais, sem ser injustamente rotulado como defensor do crime? Até que ponto o sucesso da defesa depende não apenas do domínio técnico, mas da coragem do advogado criminalista em enfrentar abusos, pressionar o sistema e ocupar seu espaço no processo penal? Eu sou o Dr. Douglas, sou advogado, sou historiador e sou o host do Pod Júris. Agradecimentos agora especialmente a toda a nossa audiência que vem aí fazendo verdadeiro reboliço nessa internet. Pod Júris se tornando queridinho do mundo jurídico. Muito, muito obrigado. Já aproveitar, fazer um convite aqui para quem tiver interesse de participar de alguma live do nosso programa, corre no Instagram, @podjuris8, lá na bio tem um link, preenche que o Podjuris entrará em contato. Agradecimentos aos meus últimos entrevistados, episódio 10, incrível. Doutora Laís e Vinícius Cassiolato, falamos sobre cultura, valorização, igualdade, tá lindo, tá imperdível. Agradecimento ao meu patrocinador, Departamento Digital, e a TV Mais, emissora lá do Rio Grande do Sul, que vem televisionando aí os episódios do Pod Júris. Muito, muito obrigado. E o tema do episódio 11. A defesa tem a palavra. Atuação do advogado criminalista. O episódio 11 está muito mais de 300 júris. Está a defesa de direitos, está responsabilidades e o papel essencial do advogado criminalista. Está Dr. Leandro Lima. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Dr. Douglas. Professor Douglas, secretário da OAB de Sumaré, historiador, um grande amigo, um grande companheiro aqui da advocacia. E eu queria cumprimentá-lo pelo podcast, pelo Pod Júris, pelos trabalhos que vem realizando frente à OAB, que nós acompanhamos, sabemos da dedicação, e é sempre uma grata alegria, né? Uma grata satisfação poder bater um papo, porque aqui a gente está entre amigos. Então, nessa oportunidade, eu lhe agradeço pelo convite, espero corresponder às suas expectativas e que a gente possa aqui trocar ideias. Doutor Leandro, o Pod Júris ele tem uma função social muito importante, vem crescendo, vem despertando aí muita gente curiosa. E a nossa live virou episódio, doutor, estamos aqui. Vamos falar então sobre a defesa tem a palavra, doutor, me conta, área criminal. A defesa tem a palavra. Quando a gente começa no direito, isso eu sempre expliquei para todos, na faculdade a gente acaba se apaixonando pelo direito penal. Por quê? Porque a pessoa às vezes acompanha noticiário, fatos que ocorrem no dia a dia, situações onde a pessoa lê no jornal crimes que chocaram uma sociedade. Você tem ali o direito penal, a questão do júri, porque o grande sonho do estudante na faculdade de Direito é fazer um plenário do Tribunal do Júri, o chamado júri simulado. E ali a pessoa começa a desenvolver essa grande paixão. Aí eu até brinco, depois de apaixonado, você vem o noivado. E na formatura, no baile de formatura, ele entra de mãos dadas com uma outra noiva, que é o processo civil, que é o direito civil, o direito trabalhista, e acaba casando com outras áreas. E é somente aqueles que realmente têm no DNA e carregam consigo essa vontade de exercer a defesa, a vontade de ser um advogado combativo, ele migra, ele acaba trilhando o caminho da advocacia criminal. E a advocacia criminal, o professor Douglas, eu acredito que ela é a tropa de elite da advocacia. Me desculpem os advogados civilistas, os advogados trabalhistas, que o senhor também eu sei que é advogado trabalhista, né? Mas quem entra para notariedade do direito
é, sem sombra de dúvidas, o advogado criminalista. E com essa fala aqui, que está quase me convencendo a ser advogado criminalista também, doutor, eu acredito que agora seja a pergunta mais importante do episódio. Quem é o doutor Leandro Lima? Eu sou advogado formado pela Universidade de São Francisco de Bragança Paulista. Eu me formei em 1996, ou seja, daqui um ano eu completo 30 anos de profissão. Porém, eu comecei na advocacia antes mesmo de ingressar na faculdade. Eu comecei em 92. O meu irmão, Carlos Cristiani, é advogado aqui em Campinas. Ele tinha um escritório e eu fui ajudá-lo quando ele estava na mudança. E naquela época nós tínhamos a datilografia, a máquina de escrever. Tinha um fax, que não sei se o pessoal que está nos assistindo talvez lembre do famoso fax, máquina de datilografia. E aí eu comecei ali a desenvolver um interesse pela advocacia. Depois disso, eu fiz uma pós-graduação em processo penal pela Universidade de São Francisco. Fui examinador da OAB no ano de 2004, secretário de assuntos jurídicos, de assuntos estratégicos da Câmara Municipal aqui de Campinas durante 5 anos. Hoje eu sou presidente da Comissão de Direito Criminal da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Sumaré, na atual gestão do Dr. Kleber de Oliveira e a diretoria, que o senhor também faz parte. Sou pai da Lara Pedroni, jogadora de vôlei, uma aluna exemplar que a gente ama. Que está aqui na plateia, né? Um forte abraço para ela. A Luciana Pedroni, a minha esposa, que sempre me auxiliou, sempre está do meu lado, e é um braço que, não digo braço direito, porque assim, eu acho que ela é cabeça, corpo, ela é tudo que a gente tem ali para a gente conseguir seguir em frente. Ela realmente é um porto seguro que eu tenho. E assim, em resumo, eu sou essa pessoa. E também sou amigo do Dr. Douglas, né? Do Dr. Douglas. Doutor Leandro, o senhor me fez aí vários elogios e eu vou repetir os mesmos que eu fiz na nossa live, que eu acho que a importância, doutor, principalmente da nossa área, quando a gente chega para advogar, a gente chega meio perdido, né? A gente não tem um norte. Aí a gente começa a olhar, assim, aqueles advogados mais experientes. Às vezes uns têm nomes, outros têm porte. Quando eu cheguei em Sumaré para advogar, eu passava ali no corredor, timidamente, olhava aqueles plenários de júri e via aquele advogado e falava assim: quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Então, eu acredito que o senhor também é uma referência para a nossa profissão, não só na sua área, mas a forma que trata os colegas, a educação no trato, né, doutor? Isso faz toda parte, né? E isso aqui a gente não está falando de especialização, se é do trabalhista, se é do criminal. O trato, né, doutor? Ele faz a diferença, né? Não só na nossa profissão, mas para a sociedade. A gente precisa disso, né? Do trato, né, doutor? E o senhor tem isso. Eu acredito que seja mais pela sua bondade do que por merecimento esses elogios, tá? Acho que é pelo coração bondoso que você tem, tá, Douglas? Mas o engraçado é que isso já vem de Sócrates, já vem de Chico Xavier, já vem de Madre Teresa, que eu acho que as pessoas têm que carregar consigo um conceito humanístico, um conceito mais humilde, porque eu acho que você tem que tratar todos de maneira igual, indistintamente, independentemente de classe social, independentemente de classe econômica, de cultural, religiosa. Eu acho que nessa vida nós estamos de passagem. Então, ninguém é melhor que ninguém. E isso que eu carrego comigo, no ensinamento do meu pai, no ensinamento da minha mãe. E graças a Deus eu procuro tratar todos de maneira igual. E sempre de maneira mais cordial possível. Perfeito, doutor. E isso aí que se destaca, né? Uma qualidade que deveria ser algo normal para o ser humano, né? A gente está cada dia mais difícil de ver. Então, parabéns. Doutor Leandro, a advocacia criminal, o que te levou? E aí, decidi ser advogado criminalista ou aquela paixão no início se perdurou, transformou em amor e vamos até a eternidade? É aquilo que eu estava explicando no início. O meu irmão, em 92, ele estava com o escritório no centro de Campinas e ele me convidou para ir para o escritório dele. Falou, olha, vem cá, me ajuda. E enquanto ele ia fazer as audiências naquela época eram audiências presenciais, ele pedia para eu passar para a máquina de escrever o que ele anotava, as anotações dele. E na época nós tínhamos a biblioteca.
O escritório nosso, eu tenho ainda no escritório, aproximadamente uns 500 livros. A gente não tinha o Google, a facilidade que tem hoje. Então, para você fazer alguma coisa, ele anotava, citava a obra, falou, vai lá e pega, por exemplo, Nelson Hungria. Vai lá e pega Nelson Hungria. Eu ia lá e lia. José Frederico Marques sobre processo penal. Eu tirava e ia fazer a leitura dele. Recentemente, até de curiosidade, Douglas, do lado da sala aqui do nosso escritório, 2 advogadas recém-formadas, conversando com elas, até a Luciana estava comigo, a minha esposa, eu perguntei para elas assim, vocês já viram uma RT? Ela falou, RT? Ela falou, é. Falei, Ela falou, o que é RT? Falei, Revista dos Tribunais. Falou, não, nunca vi. Falei, entra aqui. A gente tem uma coleção de RTs. Ela falou, nossa, isso que a RT era, que antigamente a jurisprudência tinha que pegar por ali. Então a gente pegava os livros, a jurisprudência e colocava no papel. E eu comecei a fazer isso, essa leitura, a dinâmica de um processo, e eu comecei a questionar, comecei a assistir algumas coisas, comecei a ir no fórum para assistir Tribunal do Júri, com vários oradores aqui de Campinas, um deles Flávio Augusto Paulino, falecido, José Ian Ferreira, que são os mais antigos que nós temos aqui em Campinas, e aí começou a nutrir em mim, surgir em mim, essa paixão pela advocacia criminal. E depois do escritório foi que eu entrei na faculdade em 93. E o primeiro júri que eu fiz, eu estava no 4º ano de faculdade, isso em 94, 95. Ou seja, a primeira vez que eu atuei como estagiário ainda, credenciado junto à Ordem dos Advogados do Brasil, foi num plenário do Tribunal do Júri, sob a presidência do hoje então desembargador José Henrique Rodrigues Torres. Foi onde eu iniciei no Tribunal do Júri, ou seja, há mais de 30 anos. E o Tribunal do Júri, doutor, há muitos casos emblemáticos que a gente vai depois pontuar e o senhor trazer casos aí. Agora, com relação ao advogado criminalista, né? A gente sabe que o clamor público é por punição. Nós, como ser humano, temos esse senso de que se alguém errou, precisa pagar, né? Só que o direito vai além disso. A gente precisa saber qual é a realidade da sociedade. E, recentemente, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, em uma das comunidades, favela, né, que houve uma operação policial e muitas pessoas morreram ali. Então, deste resultado, que a gente consegue perceber, doutor Leandro, esse clamor da sociedade é um clamor seletivo. Sim. E a gente já está cansado de falar que no país não tem pena de morte, salvo em caso de guerra, crime de guerra. Mas esse clamor, doutor, essas mortes também são seletivas. E se aparece algum advogado para defender o interesse do enlutado, da enlutada, também é crucificado, doutor. E aí, conta esse clamor público seletivo. Seletivo. O clamor público, eu fui e sou muito crítico do clamor público, tá? Tanto é que se você pegar historicamente, você tem o maior erro do judiciário, o maior julgamento onde nós temos um erro, foi através de um clamor público, quando você soltou um criminoso e condenou à cruz um inocente. Já éramos para ter aprendido. Então, pois é, aí Euclides da Cunha, quando ele escreveu Sertões, ele disse, estamos condenados à civilização, ou evoluímos ou desaparecemos. Isso, Euclides da Cunha, os Sertões, há quanto tempo? E tem uma citação, isso quem traz é Padre Vieira. Padre Vieira, quando ele fala da obra o Santo Antônio Sermão para os Peixes, ele fala o seguinte, o triste condenado à forca não lhe come os corvos enquanto não for executado e morto. Mas aquele que responde ao processo, nem condenado, nem julgado, mas já está comido. Porque ele faz um comparativo entre a opinião pública, o clamor social, com a questão dos corvos. Ou seja, aquele que já foi julgado, está executado, os corvos não comem enquanto não morrer. Aqui não, aqui você já tem esse clamor público que ele já se antecipa a qualquer julgamento, tá? E faz uma justiça até com as próprias mãos, antes mesmo de
de ter um resultado. Quando a gente faz na questão do Rio de Janeiro, ali esse clamor público é óbvio. Ali nós temos o quê? A ausência do Estado. O Estado não se faz presente. E no Brasil a gente tem assim um catálogo de leis para cada um chamar de si aquela lei. Falou, essa lei é minha, eu que fiz. Isso é vamos dizer assim, um populismo, uma oportunidade, uma situação que a pessoa ela consegue angariar simpatia criando leis. Isso no Rio de Janeiro foi uma barbárie. Por quê? O Estado ele não tem que ir a campo de maneira a enfrentar como um estado de guerra. Não é atribuição da Polícia Militar, não é atribuição da Polícia Civil. A Polícia Civil, a Polícia Judiciária, ela tem outras atribuições, de investigativa, investigatória. Então ela investiga para combater o crime. E quando você tem essa situação, até houve um estudo recente do Anuário de Segurança Pública em 2023 e 2024, que poucas pessoas sabem, mas o maior índice de morte de um policial civil e um policial militar não é o enfrentamento, é o suicídio. Por quê? Porque eles não têm um suporte próprio para o lado psicológico deles. Eles estão. A diferença de um combatente americano que vai para uma guerra no Oriente Médio, que vai para uma guerra que, por exemplo, que vai fazer um enfrentamento com um inimigo. No Vietnã, exemplo, a guerra que teve com o Japão. O que nós temos? São guerras onde a pessoa, momentaneamente, ela vai para aquele enfrentamento e depois ela volta para casa. O policial militar, o policial civil no estado do Rio de Janeiro ou aqui no Brasil, ele fica em combate, em estado de guerra o tempo todo. Então não é atribuição do Estado chegar e liquidar o indivíduo matando, a não ser em estado de guerra. Agora, é óbvio, você tem que agir de maneira ponderada. O Estado ele deve ocupar o espaço aonde foi tomado pelo narcotráfico, um narco-estado. Então, quando você tem um domínio territorial do crime, literalmente, isso é um atestado de incompetência do Estado. Porque o Estado ele não se fez presente na educação, na saúde, na habitação. Ele é ausente. E nessa ausência é onde você consegue, o crime organizado ele consegue se infiltrar, se enraizar e ditar as regras. E depois tomar isso à força, não resolve. Chegar lá e matar 100, vai vir mais 200. E você acaba instituindo a pena de morte de maneira sumária. Não é assim que funciona. Exato, doutor. E aqueles corpos que deitaram ali virão outros, enquanto o Estado não fizer o papel dele, né, doutor? Como o senhor acabou de dar uma aula nesse sentido. Educação, onde o Estado não entra, o crime organizado. E a gente sabe que o crime não está só na favela. Ele está enraizado nas esferas do poder. Isso aí, é por isso que eu disse a questão do seletivo. Aqueles que caíram ali são soldados, eu não estou julgando, né? Já que todo mundo tá esse clamor, que todo mundo morreu, ele é bandido, são soldados de frentes. Mas cadê os comandantes desse exército do crime, né, doutor? Vai morrer só os primeiros ali. E vamos que vamos. A gente precisa falar isso em termo técnico, para as pessoas abrirem e refletirem sobre o que o país vive. Estatisticamente, o professor Douglas, mais de 80% dos encarceramentos, nós temos 5 tipos de crimes. Furto, roubo, homicídio, no caso também inclui o feminicídio, o tráfico envolvendo armas. Porte ilegal de arma ou porte ou posse de arma. São os 5 maiores delitos. O resto não se tem notícia de ter grande encarceramento. Diga-se de passagem, por exemplo, crimes de colarinho branco. Antigamente se falava crime de colarinho branco, mas quando você tem um crime cometido por uma alta sociedade, por uma classe elitizada, a tendência é que a pessoa não fique presa. E, infelizmente, é uma realidade. Tá? A política que nós adotamos no direito penal, às vezes eu até brinco, é a política do direito do inimigo. Então, para o teu inimigo, você quer os rigores da lei. Sem direito à garantia, sem direito a qualquer tipo de benesse, mas quando você se vê acusado de um fato, aí você quer todas as suas garantias de volta. Ou seja, não é assim que funciona a regra do jogo. A regra do jogo ela tem que ser observada por todos.
Perfeito, doutor Leandro. Vamos trazer aqui a questão do júri, né? Que todo mundo fica apaixonado. Eu já devo ter perdido as contas de quantos eu assisti. Doutor, Tribunal do Júri tem uma peculiaridade lá, que não tem nas outras jurisdições de justiça, né, doutor? E aí, conta. O Tribunal do Júri, ele é a expressão mais próxima da realidade da Constituição Federal. Por quê? A Constituição Federal diz que o poder emana do povo e por ele é exercido ou por meio de seus representantes. E quando você tem o júri em si, o conselho de sentença que é formado por cidadãos jurados, ou seja, pessoas do povo, dentista, médico, enfermeiro, engenheiro, dona de casa, professores, ali o próprio povo, próprio cidadão, ele exerce esse poder chamado poder judiciário. E nesses casos, aonde nós temos, para mim, na minha opinião, onde nós temos a verdadeira justiça. Por quê? Porque o jurado, ele não tá adstrito ao aspecto legal. Ele julga de acordo com a sua consciência. E apesar dessa plenitude de possibilidades de julgar com a sua consciência e julgar também de acordo com os ditames da justiça, olha a responsabilidade. São dois pilares. A consciência e os ditames da justiça. Alguns ministros, cito aqui, por exemplo, o Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que eu acredito que nunca tenha pisado no plenário do Tribunal do Júri, ele diz que teria que extinguir, que é uma coisa ultrapassada, uma coisa centenária, que já não faz sentido nos tempos atuais. Ele não sabe absolutamente nada sobre o Tribunal do Júri. Ele deve ter passado quilômetros e quilômetros de distância do Tribunal do Júri. E o que é mais assim surpreendente é o quê? Que o júri ele é inserido na Constituição Federal na cláusula pétrea, e pétrea vem de petrificado, aquilo que seria o ministro Magre, antigo Magre, né, se não lembro, me falha o nome, que seria imexível. O Dias Toffoli ele diz que tem que extinguir, que o Congresso tem que fazer isso, fazer aquilo, sendo que ele representa o guardião da Constituição, porque o Supremo, ele faz o quê? Ele defende a Constituição Federal. E aí você tem um membro do Poder Judiciário, um membro do Supremo Tribunal Federal atacando a Carta Magna. É coisa assim que só é igual jabuticaba, só tem no Brasil. Perfeito, doutor. Muito boa a sua retórica aí. Doutor, o advogado criminalista, ele também é julgado, né? Não pelo crime do seu cliente ali, de quem você defende. Como é que a gente desmistifica isso, doutor? Francesco Carnelucci, ele escreveu As Misérias do Processo Penal. E uma das frases emblemáticas de Carnelucci, ao escrever esse livro, é: o advogado criminalista, ele é o único a sentar no último degrau da escada ao lado do acusado. É nesse momento que ele consegue dar voz a quem não tem voz. É onde a defesa consegue demonstrar que aquele acusado, por pior que seja o crime, ele tem o direito à defesa. O saudoso Valdir Troncoso Pérez, ele já dizia o seguinte, que as garantias individuais, as garantias do cidadão, as garantias de um julgamento justo, não foram criadas, não foram feitas por um homem virtuoso. Essas garantias individuais foram feitas para todos. Foram feitos para os seus amigos e para os seus inimigos. E quando se mistura ou tenta se rotular o advogado, porque o advogado, e eu já ouvi isso, tá, professor? Porque o advogado defende bandido. Se defende bandido, aí vem um sofisma, bandido é. Eu fico pensando, né? Eu comparo a advocacia com um sacerdócio, né? Por quê? Do mesmo modo que um padre, ele recebe o pecador e ele repudia o pecado, o advogado criminalista, ele recebe a pessoa do acusado, mas ele não compactua com o crime. Ele está ali para fazer que o julgamento seja um julgamento justo. E nesse julgamento justo, ele pode ser condenado, mas dentro dos limites da sua culpabilidade, ou seja, da sua responsabilidade, porque se ele for condenado a mais do que aquilo que se prevê,
já deixa de ser uma justiça, passa a ser uma verdadeira injustiça. E tem um filme que eu acho assim que, ou pelo menos leram, ou assistiram um filme, ou leram um livro, né, que chama O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Tem um julgamento que foi feito ao julgamento dos céus, né, onde Chicó e João Grilo eles vão lá para cima, para o julgamento, e lá você tem a intervenção de uma pessoa, de uma advogada, Ave Maria. Maria, advogada dos pecadores. Tanto é que aquela oração que minha mãe me ensinava, né, Ave Maria, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Ou seja, até o último instante, o instante da morte, a pessoa invoca a presença de um advogado. A presença de um defensor, por quê? Para que ele tenha revisto tudo aquilo que ele fez de errado. E nesse caso, nesse julgamento que eu trago aqui do Ariano Suassuna, o engraçado é que eu acho que todos lembram quem era o juiz, que era Jesus, e eu não preciso falar quem era o promotor, porque aí eu vou ser literalmente processado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ou quiçá do Brasil inteiro, né? Então, assim, o que a gente espera, professor, não é a absolvição daquele que é culpado, não é isso. Mas a gente busca, sim, um julgamento, principalmente um julgamento justo, com penas adequadas, corretas, dentro daquilo que estabelece a regra do jogo. Incrível, doutor Leandro. E quando o senhor está atuando lá no Tribunal do Júri, vou trazer isso aqui novamente. Nós temos os personagens, né? Nós temos lá os jurados, temos o juiz, tem o advogado de acusação, o assistente e... Falta alguém? Não. Não. E a gente assistir. E o conselho de sentença, né? Sim. Temos lá nós assistindo. Ali, como o senhor acabou de dizer, estão atrás da justiça, não é só da absolvição. Não é, a gente não está falando só disso, né? Porque tem personagem que se culpabiliza. Diga, fiz, pratiquei, mas quer que alcance ali a justiça também. Doutor, mas assim, para mim, eu que assisti números, confesso que muitos júris ativam muitos gatilhos em mim. Conta pra gente a atuação. Existe alguma técnica, a oratória, ou não? Coloco a sua personalidade, eu reajo conforme o Ministério Público ou assistente de acusação. Como que a gente pode ver, para quem vê de fora, né? Quando a gente vai fazer um júri, participar de um plenário, eu costumo me preparar durante dias. Eu não consigo ir para um plenário do júri na véspera, por exemplo. Não. E até eu começo a sonhar com o júri, acordo de madrugada pensando no caso, troco ideia com a Luciana, porque a minha referência, por incrível que pareça, é minha esposa. Por quê? Porque ela não é advogada. Então, a hora que eu exponho para ela, eu já sei mais ou menos o que eu posso esperar de uma reação de uma pessoa comum. Comum que eu digo fora do meio jurídico, fora do meio do direito. E a gente, no Tribunal do Júri, a gente tem ali trocas de experiências. O que eu aprendi nessa jornada, nessa caminhada? Que o jurado, ele consegue entender as amarguras da alma humana. Ele consegue entender as características daquele indivíduo. Ele consegue assimilar e perceber, principalmente quando o caso não é de se mandar aquele indivíduo para a cadeia. Ele parte dessa consciência popular, desse senso crítico, desse senso de justiça, para formar a sua opinião. Daí a desnecessidade dele justificar o porquê votou. Tanto é que o voto dele é secreto. Ele não abre. E eu já tive júris onde, se analisando o processo, você não tinha como ter uma tese de excludente de licitude. O que significaria isso? Uma tese absolutória. Olha, eu vou dizer que ele tem que ser absolvido por isso, porque a lei permite. Não. Já tive situações onde a gente sai desse panorama, desse mundo jurídico, e traz para o jurado um exemplo muito simples, que me veio à memória agora. Eu fiz um júri onde a mulher, uma senhora, ela veio do Nordeste, no sertão baiano, ela veio para cá com o marido também veio do Nordeste, e já uma senhora de 60 e poucos anos, 60, 70 anos.
e ela era mantida praticamente em cárcere privado pelo marido. Ela não tinha uma vida social, ela era impedida de frequentar a igreja, impedida de trabalhar, de conversar com as vizinhas e apanhava do marido. Sistematicamente apanhando, quase que dia sim e dia não. Até que em um determinado momento, ela já naquela situação trágica, porque a vida dela até Nietzsche fala que a história de uma existência é a história de um sofrimento, e ali se materializou justamente os pensamentos de Nietzsche. Por quê? Porque a história dela era a história de um sofrimento, de vida, que trouxe da infância, do sertão nordestino para cá, e pensando que ia ter uma vida melhor no Sudeste, aqui no estado de São Paulo, não. Ela se viu encarcerada, apanhando, diminuída, sem contato social, sem nada. Até que um determinado dia, ela simplesmente matou o marido. E foi para o júri popular. E nessa situação, o que foi explicado para o jurado? Que antes de acusada, ela também era uma vítima. Uma vítima do marido, uma vítima da sociedade, uma vítima do poder público. E isso ela trouxe e carregou consigo durante todo esse período. O jurado entendeu que, nesse caso, pelo contexto em si, ela não merecia ir para a cadeia. Ela foi absolvida. Ela foi absolvida. Então, se aplicou nesse caso, pelo entendimento do conselho de sentença, a absolvição. E eu acho que o resultado nessa situação, diante desse cenário, foi o mais correto, porque ali você tem, lógico, a pena é um ato civilizatório, é um ato necessário, mas nós temos que entender que nem sempre é a solução do problema. Nós temos o caráter retributivo, mas também o caráter ressocializador. Ela permaneceu presa, cumpriu um período de prisão, e depois de solta, absolvida, ela seguiu a vida dela e nunca mais se teve notícias de que ela tenha cometido outro crime. Pois é, doutor. 2 sofrimentos, né? Um pelo que passou até o falecimento, depois carregar aí o pós, né? O pós-ato. Eu lembro que na nossa live o doutor também contou um caso que eu gostaria que o senhor repetisse aqui no episódio, sobre aqueles 2 irmãos. Um que... Eu ia falar dos irmãos Naves. Aquele que esfaqueou o outro. Sim, eu acho que esse me chocou, assim, eu não consegui mais. Porque o senhor trouxe esse caso quando eu disse sobre a legítima defesa. Ainda que a gente, em estado de legítima defesa, a gente quer continuar vivo, mas a gente derruba alguém. E o depois disso? Ainda que eu esteja vivo, eu serei a mesma pessoa? Teve esse caso que você faz referência, professor. Foi um caso de fratricídio. O fratricídio, assim como, por exemplo, o homicídio. O homicídio é o crime praticado contra um homem. O feminicídio é o crime praticado contra a mulher. O femicídio é o crime praticado em relação ao gênero, para você subjugar uma mulher. E você tem o infanticídio, por exemplo, quando a mulher mata o filho. Depois de nascido, ela vai e acaba matando. Você tem o auxílio ao suicídio, você tem o fratricídio, que é esse caso que eu vou relatar agora. Esse fratricídio vem de fraterno, fraternal, ou seja, entre irmãos. E nesse júri que eu atuei, foi até um caso emblemático, porque os 2 irmãos, eles eram sócios, eles tinham uma pizzaria, e o negócio começou a desandar. Começou a ir de mal a pior e começou a ter desavença entre eles. Até que em determinado momento, eles discutindo, já envolvendo família, mulher, sogra, aquelas discussões familiares, os 2 se encontraram na cozinha da pizzaria. E nessa discussão, um irmão deu um soco no outro. E a hora que ele recebeu o soco no rosto, esse rapaz recebeu o soco no rosto, ele caiu sobre uma pia. E nessa pia tinha uma faca. A hora que ele viu a faca, ele pegou a faca e fez um gesto virando automaticamente. E cravou essa faca no peito, no meio do peito do irmão dele. O irmão dele veio a óbito na hora. Caiu, desacordado, desfalecido, e infelizmente veio a óbito. Chamaram a polícia militar, ele estava na calçada, na sarjeta,
com a faca na mão, chorando, gritando, dizendo: matei meu irmão, matei meu irmão, matei meu irmão, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. Eu não conseguia conversar com ele no presídio. Tamanho era o remorso dele. Ele dizia: eu vou me matar, vou me enforcar. Eu falei: não faça isso, você vai ter, ao invés de uma tragédia, você vai trazer 2 tragédias para a tua família. Foi para júri popular. Nesse caso, nós não tínhamos ali bem caracterizado uma legítima defesa, porque a legítima defesa ela tem os limites. Então, se você recebe um tapa, você não pode revidar com uma .40, uma 9mm. Não, você tem que revidar com outro tapa. É a proporcionalidade. De acordo com a sua agressão, aquela que você recebe, você retribui. E como ele pegou com uma faca, e de surpresa, porque o irmão dele não esperava, ele foi a júri, Ministério Público, promotor de justiça, fazendo as funções, as atribuições da acusação, pediu a condenação dele. E eu expliquei para o jurado que ele já estava condenado. Ele não precisava da condenação dos homens. Porque esse sentimento de remorso, esse sentimento de angústia, de depressão, era uma prisão perpétua para ele. A ponto dele tentar suicídio dentro do presídio. Ou seja, nada mais para ele tinha valor. A condenação, um papel, seria meramente simbólico, mas a consciência dele, o remorso, seria eternos. E aí o jurado também absolveu. Foi uma absolvição assim, a família dele inteira apoiando, e ele o tempo todo chorando de cabeça baixa, e ele não acreditava. Não acreditava no que tinha feito, ele queria ser punido, ele queria se enforcar. Então, assim, graças a Deus, depois ele foi para uma terapia, se recuperou e segue a vida dele trabalhando honestamente. Por alguns segundos, né, doutor? E esses segundos aí, desse caso, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas, né, doutor? O que a gente poderia tentar reverter isso, ainda que no direito, se bem que são políticas públicas, educação, mas são centenas ou milhares de pessoas que morrem todos os anos, né? Homicídio mesmo. Professor, a questão de tentar evitar o homicídio, o feminicídio, o latrocínio e outros crimes por aí. Eu acredito que é mais por um lado político-social, um trabalho do Estado, porque cai naquela questão que nós tivemos agora, você também fez referência do Rio de Janeiro, onde nós tivemos o Estado ingressando de maneira arbitrária, violenta, desproporcional, atirando aleatoriamente, fazendo o que fez. Aquilo está equivocado. E a sua fala, doutor, não significa que nós estamos defendendo o crime. Não. Nós estamos defendendo o que a lei determina. Aí, só concluindo a questão da quantidade de crimes, você tem, por exemplo, a lei dos crimes hediondos, 8.072/90. Isso vem desde 90. A lei dos crimes hediondos ela surgiu com aquele assassinato da Daniela Pérez, lembra disso? 92. Então ela surgiu ali. E depois... o falecimento dela, né? Não, foi em 90. Foi 90 que ela morreu? A lei é de 1990. Então eu acredito que tenha sido um pouco antes ou naquele próprio ano. Mas de lá para cá, de 90, apesar do endurecimento da lei, não se diminuiu o homicídio. E você até inseriu outros delitos que são equiparados ao crime hediondo. É como o feminicídio. Sim. Eu tenho aqui 2 mulheres. Eu sou filho de uma, sou pai de outra e casado com uma. Mas eu não defendo o feminicídio. Mas eu entendo que não adianta você levar para 20, 40, 50 prisão perpétua, porque não vai trazer a vida de ninguém. O que eu acho que teria que fazer um trabalho de conscientização para que a pessoa consiga entender o que está sendo feito, como as consequências. Um exemplo, a lei dos crimes contra o meio ambiente. A maior tragédia que se tem notícia, as 5 maiores tragédias que se tem notícia, foi depois da promulgação da lei dos crimes ambientais. Resolveu alguma coisa? Não se resolve. Então, assim, nós temos eu falei agora há pouco, acho que nós temos 1.700 leis para tudo quanto é tipo. Você pega ali. O interessante é que eu até brinco, né? Dando uma palestra uma vez, eu perguntei para as pessoas, falei, quem nunca cometeu um crime? Levanta a mão. Eu até pergunto para quem está nos assistindo o seguinte, quem nunca cometeu um crime? Seja difamando o vizinho, falar, porque fulana é não sei o quê, porque fulana é isso. Seja tomando uma dose de conhaque, pegando um carro, pegando uma cerveja, tomando uma cerveja, um vinho e pegando um carro.
fora a sonegação fiscal, fora aquelas receitas que nós damos para os amigos, olha, vai lá, pega um atestado. Então, crimes nós temos. Agora, a questão de puni-los é necessário? Sim, é um ato civilizatório, como disse agora há pouco, Aurí Lopes fala muito sobre isso. Mas nós temos que entender também que nós temos que começar a fazer a prevenção desse crime. O advogado criminalista, ele não atua para favorecer o crime, ele não atua para aumentar a criminalidade. Ele atua ali para, como disse agora há pouco também, para fazer um julgamento justo, um julgamento imparcial, para que o Estado se faça presente, para que o Estado dê a resposta proporcionalmente àquela agressão que o indivíduo ou o próprio Estado tenha recebido. É um caráter retributivo da pena. Agora, generalizar isso, falar, olha, vamos criar lei. É como se eu virasse aqui e falasse o seguinte, olha, vamos criar uma lei contra o Covid. A partir de amanhã ninguém mais pega Covid. Vai resolver? Não. Não vai, é óbvio que não. Então, assim, olha, a partir de amanhã não temos nenhum analfabeto no país. Não temos problemas de educação, não temos problemas de saúde, todos os postos de saúde, todas as frentes de saúde, atendimento imediato de primeiro mundo. Por lei. Se resolve? É óbvio que não. Então é o país do faz de conta. Aliás, a Constituição Federal, que Ulisses Guimarães falava que era a Constituição Cidadã, eu considero que é igual um catálogo de vinho. Um catálogo de vinho, você tem lá a relação dos bons vinhos, né? A Constituição Federal é um catálogo de utopia. Porque o que está ali na Constituição Federal, apesar dos pesares, ela tem uma intenção, um viés, não tenho dúvida com relação a isso, um viés de proteger a cidadania, de levar as garantias individuais, mas na prática, questão de segurança, a questão de moradia, a questão de saúde, a questão de proporcionar uma vida digna, isso é utópico. Porque o Brasil, nós sabemos, você, Douglas, professor Douglas, sabendo como historiador, sabendo as angústias que nós temos no sertão, afora aqui no Brasil, isso não é praticado. Tá. Doutor, e o senhor falando, estava aqui confabulando. Nós somos um país totalmente desigual, muito desigual, né? E é um dos países mais ricos do mundo, né? A concentração de renda na mão de poucos e a grande maioria. Talvez isso se justifique essa desestrutura social. Essa prática, o doutor enumerou 5 crimes praticados que já se ficou provado historicamente que o endurecimento da pena não resolve, doutor. Tem que começar lá nas bases. Falou-se também do femicídio, né? Tem uma diferença que o senhor nos ensinou aqui hoje. Mas tanto um crime quanto um outro, ele só se reproduz porque a gente vive numa sociedade extremamente machista. Porque enquanto o homem enxergar a mulher como ela menos que ele, ou que ela está ali para servi-lo, e um simples não, ela perder a vida, isso é a forma que a gente convive em sociedade. Né? Individualmente ninguém vai pensar dessa forma. Mas toda uma estrutura leva a crer que o homem é o melhor, ou ele tem mais direitos. Isso também leva para a questão criminal, né, doutor? Leva, professor Douglas. A questão do feminicídio é algo assim repugnante. Ninguém tem o direito de tirar a vida de uma mulher por questão de entender que essa mulher passou a ser o objeto pessoal dele, uma peça decorativa, uma peça descartável, e que ela é submissa a esse indivíduo. Ou seja, o homem passa a subjugar a mulher como propriedade sua. Isso é abominável, isso é inadmissível, isso é abjeto. Por quê? Porque todos têm o mesmo direito. A mulher está em pé de igualdade com o homem. E, aliás, eu acho assim, que a mulher, não estou fazendo assim, jogando flores, tá? Não é isso. Mas eu sempre achei a mulher um passo à frente do homem. A mulher, ela está anos-luz à frente em todos os aspectos. Sensorial, cognitivo, amoroso. Então, assim, eu acho que a gente não... Qualquer coisa, qualquer fato que você viole essa
porque a mulher carrega consigo uma bondade. Ela é o seio assim, de toda a humanidade. Não digo no aspecto como se tem agora há pouco também, de Maria. Porque ela é acolhedora. Então a mulher, a gente tem que ter essa natureza, essa percepção de respeito, de admiração, de gratidão. Porque nós não estaríamos aqui hoje se não fosse uma mulher. Ou alguém tem dúvida disso? Então, a minha mãe fala assim, obrigado, meu filho. Eu falei, mãe, eu tenho uma dívida com a senhora impagável. Ela falou, mas que dívida? A senhora me deu a vida. Isso é impagável, não tem quem pague. E como você vai retribuir essa gratidão impagável para uma mulher? Não, é impossível. E que a sociedade reflita, através desse episódio, doutor, a quem chegar, que a gente precisa trabalhar já lá da primeira infância, sobretudo com os meninos, de colocá-los num papel de que não são melhores ou que não têm mais direitos do que as meninas, ou do que as próprias mães, doutor, não sejam tão serviçais assim dos seus filhos homens. Que elas também direcionem a eles, ensinam, como a gente já falou aqui no episódio 6, por exemplo, com a doutora Cremasco, Thaís Cremasco, que às vezes um simples afazer doméstico vai ensinar aquele menino que ele vai continuar sendo menino e que ajuda ali com a sua futura esposa, pode evitar esses males piores. Porque se você cria o seu filho, não estou direcionando exatamente para as mulheres, mas a gente refletir também, porque elas têm um peso muito grande na criação dos meninos, e trazer essa reflexão, talvez a gente consiga colher frutos lá na frente, homicídios menos, né? Porque se você está relacionando com sua esposa, se ela não te quer mais, tá tudo bem, a vida vai seguir. Mas o fato de eu ter tido tudo na minha vida pelo sim, através da minha mãe, ou a sociedade, o homem, eu não tenho esse direito, né, doutor, de ceifar a vida de uma mulher, né? Então essa reflexão que a gente traz também à mesa, não? Sim, eu acho que nada justifica. Seja uma agressão, um tapa, ou até mesmo o extremo de tirar a vida de uma mulher. Isso não tem o menor sentido, professor Douglas. Eu fui criado, a minha mãe, assim, quando eu tinha 12, 15 anos, eu já lavava a louça, já passava pano no chão, já limpava o quintal. Hoje em casa eu ajudo a minha esposa, a gente divide tarefas, ou eu vou lavar a louça, isso não é demérito nenhum. Eu acho que é uma obrigação e um dever. Para mim é uma qualidade. Eu acho, porque eu acho que a gente reconhece a qualidade do outro. Falou, olha, se você trabalha junto comigo, a gente também tem que dividir as tarefas de casa. Então, ou você vai lavar uma louça, ou vai lavar um quintal, vai fazer isso ou aquilo. Então, eu acho que hoje, os tempos mudam, né? Então, a gente tem que se adequar a eles. Antigamente, a gente demorava, assim, quando você tinha um filho que nascia, as pessoas perguntavam, depois de 6 meses, né, professor? E aí, já abriu o olhinho? Hoje as crianças já saem tirando selfie, né? Já, doutor, já sabem o que é Google, já sabem o que é tudo. Já sabem. Doutor, a gente falando sobre isso, eu me lembrei numa das aulas que eu fazia lá com os pré-adolescentes, dizendo também trazer essa consciência para eles, ainda que em sala de aula, de que vamos deixar lá na história, né? Quando o homem puxava a mulher pelos cabelos de dentro de uma caverna, vamos deixar essa parte lá, a gente precisa passar o pós-contemporâneo, né, doutor? Tá chegando esse pós. A gente não pode retroceder, né, doutor Leandro? Não pode. E o engraçado é que a minha mãe, a gente fala de mulheres, né? E são gerações. A minha mãe, ela passou assim, vamos dizer, por situações assim que hoje são inconcebíveis, né? Ela vem de uma família... Minha mãe hoje está com 87 anos. A minha avó morreu com 93. Ela morreu 93 anos usando preto. Nunca tirou o luto com o falecimento do meu avô. E a minha avó, é engraçado que ela faleceu com 93 anos e debaixo da cabeceira da cama dela, ela tinha uma garrafa de pinga, uma dose de pinga diária e um rolo de fumo, corda de fumo. Então ela mascava fumo todo dia e tomava uma cachaça. E a minha mãe vem da roça, minha mãe vem de Minas, no interior de Minas Gerais. E quando meu avô faleceu, ele tinha ali uma propriedade grande. Era perto ali do Triângulo Mineiro. E essa propriedade, professor,
para ver como é a cultura. Você está citando das tradições. Como é a cultura. Era uma propriedade grande, inclusive com extração de minerais. Meu avô tinha uma situação financeira na época boa, perto das outras pessoas. E com o falecimento dele, quem herdou? O patriarca da família. Qual foi a herança da minha mãe? Ninguém vai entender. A herança da minha mãe foi uma máquina de costura. Uma máquina de costura. E quando ela completou 80 anos, o que ela pediu de presente? Uma máquina de costura. Para reflexão, né, doutor? Então é uma Avançamos, coisa... mas temos muito ainda. Enquanto a gente trouxe aqui a questão do feminicídio, porque também é algo que nos choca muito e hoje os números estão alarmantes, né? Que a gente reflita e tente transformar essa sociedade. É o nosso papel também, né, doutor Leandro? Doutor Leandro, vamos lá. O doutor tá aí há décadas. Eu, esse ano, completei 2 anos na advocacia. E tá vindo uma turma aí, doutor, com gás. E eles chegam, eu quero fazer tribunal do júri, assim. Pegou a carteira da OAB, já quer fazer o tribunal do júri. Eu acho um pouco arriscado, assim, de cara, né, doutor? A gente precisa ter um preparo, precisa ter um auxílio, um afago ali. O que o doutor, assim, com toda a sua experiência aí, com centenas de júris, pode falar para esses colegas nossos que estão chegando aí com todo o gás? Processo do júri se refere a uma bagagem de vida. Eu conversando com um promotor de justiça lá de Jundiaí, isso já faz muito tempo. E na conversa assim no cafezinho, ele disse o seguinte para mim, falou: Leandro, antes de vir para o júri, eu leio as manchetes dos jornais. Na época nós tínhamos o jornal impresso. Então o que ele fazia? Ele fazia uma leitura ali de casos emblemáticos, casos graves, repercussão na imprensa, histórico, fatos que eram notórios na época. E além disso, a questão da atualidade, nós também temos a questão da bagagem, a questão de conhecimento literário, a conhecimento da psicologia, um conhecimento, a questão da musculatura teórica. Você tem que ter uma preparação psicológica, você tem que ter um domínio da matéria. E aí com todo esse enredo, mas então é difícil. Falou, não. Você tem que começar. Você tem que dar o primeiro passo. Tanto é que, e Sobral Pinto ele fala, que a advocacia criminal não é advocacia para covardes. Ou seja, você vai para o enfrentamento, você vai para o debate, sabendo e dominando aquela matéria. E aí você tem grandes chances de ter um êxito. E o principal, que às vezes as pessoas me perguntam assim, e o júri ganhou ou perdeu? Não existe vencedor, como não existe perdedor. Ali nós temos a história de 2 sofrimentos. O sofrimento de quem está sentado ali e os seus familiares, e o sofrimento daquele que perdeu um ente querido, daquele que partiu, daquele que se foi, que desencarnou e foi para uma outra vida. Então são 2 sofrimentos, e aí se a gente colocasse, por exemplo, um cartaz, nós temos justiça, condena, do outro lado do cartaz, justiça, absolva. E nunca vamos chegar ali num consenso, da família de um, da família do outro. Ninguém ganha, ninguém perde. Não, ninguém ganha, doutor? ninguém perde. Muito bom, assim, e as técnicas aplicadas? Tem alguns colegas que são mais teatrais, outros promotores também são mais teatrais, mas eu percebo que não é a maioria, né, doutor? Talvez a personalidade mesmo de quem tá... Eu sempre digo, né, você precisa ser autêntico, você precisa ser você, independente da área que você atua. O Tribunal do Júri, o julgamento pelo Conselho de Sentença, pelo plenário do júri ou Tribunal Popular, que a gente costuma falar, não, vamos dizer assim que umas décadas anteriores nós tínhamos aquele teatro, aquela ideia de que o advogado ele chora, o advogado cai no chão, o advogado... Mas isso era outros tempos. Hoje não. Hoje você tem uma situação um pouco mais, eu não digo num aspecto técnico, jurídico. Porque se a gente chegasse e falasse para um jurado, por exemplo, ânimos necandi. Vamos falar sobre ânimos necandi. Vamos falar de erro de proibição. Falar de crime possível. Eles não vão entender nada. Tá? Falar sobre legítima defesa. O que é a legítima defesa? Quais são os requisitos, os pressupostos?
a legítima defesa, o excesso culposo na legítima defesa. E isso o jurado vai dormir. Daí a necessidade do advogado ter um conhecimento pleno de várias matérias. A gente tem muitos júris, e isso a gente historicamente entraram para o noticiário. Um deles, por exemplo, a gente tem grandes oradores, mas excelentes oradores. Eu até estava comentando esses dias atrás aí. Você teve aqui em Campinas o caso Galo, que foi o pai da Maitê Proença. Agora acertei. Pai da Maitê Proença. Quem defendeu o pai da Maitê Proença foi Valdir Troncoso Pérez, que é um grande advogado, um grande tribuno, e foi a primeira vez que se levantou a tese da legítima defesa da honra. Alguns pensam que foi com aquele caso do Dock Street. Uhum. Mas só finalizando esse caso aqui do Valdir Troncoso, quem foi o assistente da acusação foi Márcio Tomás Bastos, que atuou aqui em Campinas. E no caso do Dock Street, nós tivemos lá nada mais e nada menos do que o saudoso e o brilhante advogado que foi Evandro Lins e Silva. Nós temos até um livro, eu tenho, né, na minha biblioteca, chama A Defesa Tem a Palavra, escrito por ele. E o oponente dele foi Evaristo de Moraes, assistente da acusação. E nesse caso, do Dock Street, que ele matou lá Ângela Diniz, surgiu naquela época, por esse fato, surgiu uma série da TV Globo, não sei se você lembra, Douglas, que era Quem Ama Não Mata. E aí surgiu um movimento feminista, porque o DOCA foi absolvido, houve uma revolta popular, uma revolta feminista, dizendo a unidade civil, porque matou, porque cai naquilo que a gente estava discutindo, de fato não poderia ter sido absolvido, até que o Supremo Tribunal veio agora e disse, olha, acabou essa história de legítima defesa da honra matar. Honra se lava com sangue. Não. Não, isso não existe. Por quê? Primeiro, a honra é um bem intransferível. A honra é um bem personalíssimo. Então não tem como eu dimensionar se a tua honra é maior que a minha ou a minha é maior que a sua. Porque ela é individual. E nesse caso ele não pode chegar e dizer assim, olha, eu matei legítima defesa. Que honra do quê, cara pálida? Não tem como. Tá? E aí teve essa série, eu acho que você lembra disso, né? E as coisas de lá para cá evoluíram, a ponto de que hoje nós temos respondendo, né, aliás, não é respondendo, agregando aquilo que a gente estava conversando. Olha, vamos fazer leis, criar mais leis até quando? E aí entra nessa questão da resposta do feminicídio. Esse do caso do Dock Street foi emblemático, assim como o caso da Maitê Proença também. E de lá para cá nós começamos a entender que a legítima defesa da honra contra a mulher é algo inconcebível. Não se defende mais isso no plenário do júri. Está ultrapassado. Não cabe mais. Não cabe mais. Então, assim, com esses entendimentos, com esse norte de critérios que a gente vem seguindo, eu acho que é uma maneira, não é a solução. Não existe, se alguém falar aqui para mim, olha, nós temos a varinha de condão para resolver o problema dos feminicídios, da criminalidade. Então é pozinho de piri-plim-pim. Mas não tem. Entendeu? Então, basicamente, eu acho que a gente tem, sim, que fazer uma conscientização, uma política de conscientização, de combate, de prevenção, para que a gente tenha um resultado. Senão, vai ser mais ou menos como aquela Alice no País das Maravilhas. Quem não assistiu Alice no País das Maravilhas? Não, vamos falar a verdade, né, Douglas? Você tem a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, a frase célebre da Rainha de Copas, cortem-lhe a cabeça. Até que num dos julgamentos, a Alice pergunta para ela, mas qual foi o crime? Olha, a Rainha de Copas responde, não sei, hoje é a execução, amanhã é o crime e depois de amanhã é o julgamento. Então, mate por matar. Resolve? Não resolve. E essa é a palavra da defesa, doutor Leandro Lima. Doutor, nós estamos aqui encaminhando para os finalmente. Tempo voou, uma verdadeira aula, te ouvir falar, trazer esses casos, e a gente vai aqui refletindo. Às vezes eu estava viajando enquanto o senhor estava falando, mas era no teu assunto.
Doutor Leandro, vamos para as alegações finais? Vamos para as alegações finais, para os agradecimentos, né, professor Douglas? Eu queria agradecer a todos aqui que nos assistiram, a todas que nos prestigiaram. Eu espero ter contribuído, ainda que de maneira bem pequenininha, para aqueles que pretendem seguir a advocacia criminal. E guardem o seguinte, o que se aplica para o advogado criminal se aplica para toda uma sociedade. Essas garantias individuais, essas garantias constitucionais, elas se materializam na pessoa do advogado criminalista. Então eu gostaria aqui de deixar os meus agradecimentos a todos e a todas que nos assistiram, que nos prestigiaram, cumprimentar mais uma vez nosso querido amigo, nosso professor, secretário da OAB de Sumaré, antropólogo, agora com a formação já de antropólogo, acredito, Só né, professor? falta sair o diploma agora. Mas já é antropólogo. O historiador, assim, então, imaginem a gratidão e a honra que eu tenho, o privilégio de poucos, de poder participar do PodJúris como um bate-papo entre amigos. Eu agradeço de coração o convite que me foi feito, professor. Doutor, agora eu estendo a minha mão para o colega, agradecer o protagonista do episódio 11 por essa aula, a live que virou episódio. Doutor, eu já não canso de falar, sempre falo para os meus colegas a admiração que eu tenho pelo senhor, não só pela atuação como advogado criminalista, porque eu não atuo na área, mas foram todas as nuances que eu consegui captar aí nessas 2 décadas que eu lhe conheço. Muito obrigado, doutor Leandro. Eu que agradeço. Chamo aqui, então, a nossa câmera. Já ouço, então, as pedras caindo das mãos. Se a justiça seletiva não é justiça. Agradecer ao meu patrocinador de Departamento Digital, agradecer por toda a audiência, todo o carinho, e não se esqueça, o PodJúris é transformação, é chegar na sociedade, e me despeço com vocês agora, aquele abraço fraternal e tchau, tchau. Nos vemos no episódio 12.